Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então às nossas aulas de parasitologia humana. Hoje a gente vai falar então sobre a última classe dos parasitos relacionados aos eumintos. A gente vai falar sobre a classe Trematoda, vai falar sobre o esquistossoma, que ainda está dentro dos plateumintos, os vermes achatados. E a gente vai falar também sobre o filo Artrópoda, a classe insecta. Vai falar sobre a ordem Hemiptera. Dentro deles, então, a gente vai estar relacionando-os ao gênero Triatoma e Rhodnius. A gente vai iniciar, então, com esse último plateuminto aqui, o esquistossoma, que ele é da família da Esquistossomidae, da classe Trematoda, e ele está dentro do filo dos plateumintos. A gente tem aqui três espécies de esquistossoma, sendo aqui o Mansoni predominante na África e na América do Sul. A esquistossomose é uma infecção produzida por cada uma das três espécies do esquistossomo, sendo que o esquistossoma Mansoni é o predominante aqui na nossa região. A taxonomia, a gente já viu aqui, ele é da classe Trematoda, subclasse Digênia, e ele tem um hospedeiro intermediário. O homem ele é o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário do esquistossoma Mansoni são moluscos da família Blartomidae. A distribuição. Então, o Mansoni ele está distribuído na África em torno de 52 países, Caribe, Mediterrâneo Oriental, América Latina, onde temos aqui o Brasil, Venezuela e Ilhas do Caribe. Esquistossoma japonicum, países asiáticos e do Pacífico, e o esquistossoma Haematobium, eles são da África e em torno de 54 países também na África, no Mediterrâneo Oriental. A gente vê que ele está ligado, então, à falta de saneamento básico, e geralmente onde tem menos saneamento básico vai ser onde a gente vai ter uma distribuição maior dessas verminoses. O hospedeiro intermediário. Então, eles são moluscos da família Parnobidae, várias espécies do gênero da Bionfalaria, e eles são de água doce ou salobra, e a infecção ela vai durar por toda a vida, podendo ter apenas o tratamento para conter a infecção. As espécies brasileiras, então, tem três espécies do gênero Biofalaria. Tem o Glabrata, o Tenaglofita e o Stramínia. E cada um deles estão dispersos por regiões diferentes do Brasil, sendo o Glabramata, regiões Nordeste e Sudeste, Goiás e Paraná, o Tenaglofita, região Sul, e o Stramínia aqui, região Nordeste. Então, a nossa região ela está mais ligada aqui com a parte da região de Goiás, Glabramata. Desenvolvimento no homem. Então, eles têm os ovos, têm os vermes adultos e têm o esquistossômulo, que são esses menorzinhos aqui para a formação do indivíduo adulto. Como que ocorre o ciclo, então? Os indivíduos adultos, eles vão se acasalar. Aqui a gente tem dois indivíduos, sendo o macho com esse sulco aqui dentro e a fêmea que se envolve aqui dentro para fazer o acasalamento. Após o acasalamento, então, a fêmea ela vai liberar os ovos eles vão eclodir no outro ambiente, formar os miracídios vão penetrar, então, o caramujo do gênero Biofalaria. Esse caramujo, então, vai terminar o desenvolvimento do miracídio dentro dele, vai liberar as larvas cercárias. As larvas cercárias, então, vão adentrar a pele do indivíduo humano, né? Liberando, então, essa cauda para fora, formando o esquistossômulo. Os ovos medem cerca de 150 micrômetros de comprimento, com formato oval, e na parte mais larga apresenta uma espícula voltada para baixo.
Aqui a gente tem a imagem da espícula, tá? Então várias delas, só essa aqui que está voltada para o outro lado que a gente não consegue ver. Eles botam em volta de 300 ovos por dia e um ovo por vez. Então, eles são colocados nas veias mesentéricas, as que ficam aí ao redor do intestino. Ficam viáveis esses ovos por 2 a 5 dias. E o maduro contém um miracídio formado, como a gente vê nessa imagem aqui dentro. O miracídio ele fica viável aí até 12 horas. O epitélio ciliado dele vai servir para ele se deslocar. Ele vai se deslocar através do fototropismo positivo, então através da luz, e da termotropismo positivo também através do calor, e do quimiotropismo através então das liberações de substâncias químicas dos moluscos. A invasão de 5 a 10 minutos, eles vão utilizar enzimas líticas mais o movimento giratório para penetrar o caramujo. E a superinfecção desses miracídios em um molusco pode levar à morte dos moluscos também. O miracídio, então, ele vai ter forma cilíndrica, ele vai ter em volta aí de 12 a 24 horas de vida, caso ele não entre no caramujo, ele morre. O corpo dele é coberto de cílios. Eles possuem glândulas de penetração e vão ter esse quimiotropismo para os moluscos. A cercária, então, que já é a larva após o miracídio, saem das rédeas e vão para a circulação. Eles possuem pseudobrânquias e manto, que são vesículas. O corpo dele mede 0,2 milímetro e a cauda bifurcada e no final 0,32 milímetros. É como se fosse um espermatozoide, né? A cabeça e a cauda. Glândulas de penetração e esboços embrionários, eles vão ter as proteases aí, que vai participar da penetração ativa dele na pele do ser humano. Tem saída nos períodos mais iluminados do dia e de 1.000 a 3.000 cercárias por dia podem existir aí onde está contaminado. E na superfície da água duram de 8 a 2 horas. Os esquistossômulos são as cercárias invadem a pele, perdem a cauda vermiforme, forma de vermiforme, eles ficam até 2 dias na pele. Aí eles passam para a circulação, da circulação passam pelo coração, do coração do pulmão, fígado, e isso aí vai ficar em torno de 8 dias até chegar ao fígado. No pulmão podem ficar retidos, muitas pessoas então com esquistossomose podem ter ataque de tosse. No sistema porta-hepático podem ficar por 4 semanas, onde eles vão fazer então a formação dos casais e vão partir para as veias mesentéricas. Aqui a gente vê então o esquistossômulo quando ele perde a cauda. Aqui já é nos pulmões, nos capilares finos. É um esquistossômulo que vai formar então um verme jovem. Aqui no 3, a gente já vê que eles já estão no fígado, que é o sistema porta. Aqui já são vermes adultos. Eles vão fazer o primeiro repasto sanguíneo aí, vão fazer o acasalamento e a maturação da fêmea. Não vulneráveis. E aí, após então essa maturação da fêmea, ela vai ocorrer a migração do casal até as vênulas do plexo mesentérico, que vai ocorrer a ovoposição próximo ao intestino das fêmeas não vulneráveis. A morfologia, eles vão possuir dimorfismo sexual, e é um dimorfismo então bem visível. Aqui nesse mais fininho a gente vê a fêmea. E o macho aqui, esse mais grosso, cheio desses tubérculos aqui, parecendo espinhos na epiderme. Eles vão possuir a ventosa oral e o acetábulo aqui, que é a ventosa ventral, que vai auxiliar também para eles grudarem aí nas meias mesentéricas. Aqui a gente tem o canal ginecóforo,
que vai fazer a ovoposição onde vai ser depositados os espermatozoides. O verme adulto, então, a diferença entre o macho e a fêmea vai ser bastante grande. A gente consegue ver, então, a fêmea ela vai ser maior, mais fina, o macho ele vai ser menor, mais grosso, e ele vai ter esse sulco aqui, ó, essa fenda, onde a fêmea ela entra para eles conseguirem fazer a cópula. O esquito aqui vai ser a fenda mais o soma, que vai formar o corpo, por isso esse nome esquistossoma. E esquistossoma é o corpo em forma de fenda. Na fêmea não tem, mas no macho tem. O macho mede em torno de 1 centímetro, cor esbranquiçada, corpo dividido em 2 porções, que é a anterior, que vai ter a ventosa oral e ventral, e a posterior, que vai ter o canal ginecóforo. E a fêmea vai medir, então, 1,5 centímetro, cor mais escura, corpo dividido também em 2 porções, onde a anterior também vai ter a ventosa oral e ventral, e o posterior vai ter glândulas vitelinas e seco. O esquema morfológico do tubo digestivo e aparelho reprodutor dos machos. Então, aqui ele vai ter no A a boca, que vai se bifurcar aqui, né? Vai passar por um esôfago curto, vai se bifurcar nos secos aqui, vai passar então pelo intestino único, que vai se encontrar aqui com essa bifurcação, tá? E vai terminar lá no fundo cego. O aparelho reprodutor do macho vai ter a vesícula seminal, o D aqui, ó, vai ter os testículos aqui no E, e terminam em canal e poro genital, que vai ser o F. E o aparelho reprodutor da fêmea, não representado, vai ter glândulas vitelíneas, ocupam de 2 a 2 terços do corpo em um só ovário. A nutrição, eles vão consumir hemácias. O macho, eles consomem cerca de 40 mil hemácias por dia, e as fêmeas 300 mil hemácias por dia. Então a fêmea ela consegue consumir muito mais hemácias que os machos. O tegumento deles aí vai ter glicose e íons, metabolismo maior do que células tumorais. Eles trocam a membrana aí a cada 24 horas. E os ovos, eles podem pôr 300 ovos por dia, 1 a cada 5 minutos. A vida média aí de 3 a 10 anos. E os ovos, de 6 a 8 semanas após a infecção, 1 semana até sair nas fezes. Aqui o ciclo de vida, então, o homem doente, ele não tem saneamento básico, defecou próximo ao lago, rio, esses ovos vão chegar então aqui no lago eles vão se eclodir, vai formar a larva ciliada chamada miracídio. O miracídio vai encontrar o caramujo então vai favorecer o desenvolvimento desse miracídio para a transformação das larvas cercárias. A pessoa ela vai tomar banho, então nesse local a larva penetra a pele dessa pessoa, passa por circulação, coração, pulmão, onde eles vão se encontrar aqui, o macho e a fêmea. E lá no fígado, então, eles vão começar a fazer o acasalamento. Começou o acasalamento, eles vão aqui para as veias mesentéricas. Aqui a gente vê o intestino e as veias mesentéricas que chegam até o intestino. Eles vão fazer a ovoposição, onde os ovos vão vir para a luz do intestino e continuar o ciclo. Então, o miracídio ele pode produzir de 100 até 300 mil cercárias, apenas um miracídio. Eles vão penetrar, passar por todos esses órgãos aqui dentro. São eliminados de 4.000 a 4.500 cercárias por dia. Apenas 30% dos miracídios eles conseguem penetrar e evoluir aqui nos caramujos, né? E aí esses miracídios
que penetraram, que vão transformar cercárias. Então imagina, né? Se apenas 30% desses miracídios conseguem penetrar os caramujos, se fosse 100%, a gente teria uma quantidade bem maior de cercárias para fazer a penetração no ser humano. Então, dentro do ser humano, então, eles vão passar pelo esquistossômulo, circulação, vão se transformar maduros, e aí 50% desses ovos eles vão sair para o exterior. Esses ovos que vão sair para o exterior, eles vão virar os miracídios, e aí eles têm capacidade de penetração no caramujo 8 horas após a eclosão desses ovos. Tá? E assim continua aqui, como eu voltei aqui, 30% dos miracídios apenas conseguem penetrar e o ciclo continua. A patogenia. Então tem a patogenia tanto aguda quanto crônica. Na esquistossomose aguda, a cercária ela pode provocar dermatite cercariana, que vai fazer na pessoa as sensações de comichão, eritema, edema, pequenas pápulas e dor. Os esquistossômulos, 3 dias após, são levados aos pulmões e uma semana depois estão nos vasos do fígado. Eles podem provocar febre, eosinofilia, linfadenopatia, esplenomegalia, hepatomegalia e urticária. E aí eles vão também ter forma toxêmica. E os vermes, os mortos, causam lesão no fígado, e aí eles vão ter ação exfoliadora, vão consumir aí de 2,5 miligramas de ferro por dia. Ainda na esquistossomose aguda, os ovos, na fase pré-postural, de 10 a 35 dias após a infecção, ele pode ser assintomático ou inaparente, mas eles também podem causar mal-estar, febre, tosse e hepatite aguda. Na fase aguda, de 50 a 120 dias após a infecção, vai ter a disseminação dos ovos, provocando a formação de granulomas, caracterizando a forma toxênica. A forma toxênica pode causar sudorese, calafrios, emagrecimento, fenômenos alérgicos, cólicas, hepatoesplenomegalia discreta e alterações das transaminoses. Na fase crônica, a gente já tem a forma intestinal, chamada, a maioria é benigna. Os casos crônicos graves aí vai ter fibrose da alça reto-sigmoide, vai ter uma baixa do peritautismo e a constipação constante e prisão de ventre. Então a gente vê aqui uma pessoa magra com a barriga muito grande. Pode causar também diarreia, dor abdominal, tenesmo, emagrecimento, entre outros. Formação de numerosos granulomas, presença aí de grandes números de ovos num determinado ponto. E a forma hepática, no início aqui, o fígado aumentado doloroso à palpação. Os ovos eles podem prender-se nos espaços porta, com a formação de numerosos granulomas, formando as fibroses. A fibrose com lobulações. Fibrose periportal, vai ocorrer a obstrução dos ramos intrahepáticos da veia porta, que pode causar hipertensão portal. E tem a forma esplênica, que vai, devido à congestão do ramo esplênico, vai ocorrer a esplenomegalia. As consequências: desenvolvimento da circulação colateral anormal, infrahepática, e de anastomoses do plexo hemorroidário. Umbigo, esofágico e região inguinal, ele pode ocorrer, então, essa má circulação colateral. E também eles podem fazer a formação de varizes esofagianas. Aqui a gente vê, então, a hepatomegalia, né, ou esplenomegalia, crescimento do baço, do fígado, e vai causar essa pessoa, né, magra, com a barriga aqui parecendo que vai explodir. Aqui o sistema porta-hepático, eles vão ficar aqui então próximo ao fígado, baço,
E aqui a gente vê dentro de uma veia do plexo mesentérico o casal do esquistossoma Manzoni. O diagnóstico é feito através do parasitológico de fezes. No exame de fezes dá para fazer o cato-cates, o LUTS, que é a sedimentação espontânea, biópsia retal e biópsia hepática também. Teste imunológico, a intradermoreação, o teste ELISA, hemaglutinação e imunofluorescência. O tratamento, ele não cura a doença, mas ele vai evitar a progressão e é feito com praziquantel. Controle através do tratamento dos doentes, que tratando os doentes, então não vai liberar a quantidade de ovos, vai evitar os problemas. Controle do molusco através de drogas ou através de controle biológico. E o saneamento básico e educação. Como a gente vê aqui, né? Não defecar, então, próximo a rios e lagos. Utilizar-se um banheiro com saneamento básico. E aqui a gente vê, né? Tá escrito perigo esquistossomose, mas aí a gente não tem educação para ensinar o que é a esquistossomose, né? E aí, através da educação, então, da conscientização, a gente consegue levar isso para a população. Controle, então, através dos locais de transmissão, e aí, como a gente viu na parte da África lá, né? Onde tem esses rios, onde o pessoal toma banho, lava roupa, cai o esgoto no mesmo local, a gente tem uma grande população contaminada com a esquistossomose. Aqui a gente tem, então, as doenças parasitárias, que a gente já até viu, né? Tem as doenças transmitidas pela água, solo e alimentos. Então, a gente falou sobre os protozoários, falou sobre os nematóides, falou sobre os plateumintos aqui, os cestoides e os trematóides aqui, o último, é a esquistossomose. E a gente também tem os transmitidos por artrópodes vetores, como a gente viu a filaríase, e a gente também tem aqui os que é causado através de protozoários, que são a doença de Chagas, malária e leishmaniose, que vão utilizar então artrópodes vetores. E tem também as doenças que são causadas por artrópodes, né? Como parasitose. Então a gente tem o berne, as miíases, as pediculoses, o bicho de pé e a sarna. Então agora a gente vai dar uma pequena revisão na parte de entomologia. Vai falar um pouquinho sobre os insetos, para a gente começar a tratar algumas outras doenças relacionadas aos artrópodes. Então a gente tem aqui objetivos: introdução aos artrópodes, em especial os de importância médica, a posição sistemática, as características gerais, os principais insetos causadores e transmissores de agentes etiológicos de doença, principais aracnídeos causadores e transmissores de agentes causadores de doença, e interações patógeno-vetor e vetor hospedeiro vertebrado. Então, o filo Arthropoda, ele está aqui na posição no reino animal. Os animais são protostômios, ou seja, lá na parte embrionária, o primeiro poro, chamado blastóporo, ele vai dar origem à boca e não ao ânus. São animais celomados, segmentados, então, com clivagem espiral e desenvolvimento em mosaico. A estrutura, ele vai ter simetria bilateral, são triblásticos, sistemas orgânicos bem desenvolvidos. A segmentação vai ter maior variabilidade dos somitos e agrupamentos para funções especializadas. Vão ter presenças de apêndice nos somitos, com divisão de trabalho aqui, resultando em uma grande variedade de ações. O filo Arthropoda aqui, descrito por Barnes em 1977, ele tem um subfilo chamado de Trilobita, que esse aqui, todos extintos, só foram descritos através de fósseis. Subfilo Chelicerata, que vai ter as classes, então, do Merostomata, Limulus, que vai ser os caranguejos,
vai ter a classe aracnida, que vai compor pelos escorpiões, aranhas, carrapatos, e a ordem Ácari, que vai ter aqui a classe Pinogonida, que vai ter as aranhas marinhas. O outro subfilo aqui, o Mandipulata, vai ter a classe Crustácea, onde vai ter os camarão, lagosta e pitu. E a classe Insecta, que é onde a gente vai trabalhar então dentro da parasitologia humana, que vai ser as moscas, as pulgas e as borboletas, que estarão aqui dentro das ordens Hemiptera, ordem Diptera, Anopleura e Siphonaptera. A gente ainda tem algumas outras classes aqui dentro do subfilo Mandipulata, que é a classe do Xilópoda, que vai ser a centopeia, a classe Diplópodas, os milipés, a classe Sínfila, que é os sínfilos da terra vegetal, a classe Paurópoda, que são os paurópodos de humus, e além do subfilo Mandipulata, que também a gente tem o subfilo Pentastomida, que vai ter os artrópodes vermiformes. Os insetos, como eu falei, de interesse médico, eles estarão dentro da classe Insecta, com a ordem Diptera, Hemiptera, Anopleura e Siphonaptera. Todos os artrópodas que apresentam o corpo dividido, eles terão cabeça, tórax e abdômen, tudo isso aqui dentro da classe Insecta. Então, todos os insetos eles têm que ter o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles terão 3 pares de patas apenas e podem ou não apresentar asas. Os artrópodes, então, são animais invertebrados com esqueleto externo e apêndices articulados. O filartrópode é o mais bem sucedido e abundante do reino animal, tem cerca de 875 mil espécies, cerca de 80% das espécies do planeta, e características comuns organizadas em um plano corporal básico. E eles têm grande importância para o planeta, né? E nesse caso a importância é através das doenças parasitárias. Morfologia externa. Eles vão possuir cabeça, onde terão olhos, a maioria possui um par de olhos compostos, e 2 ou 3 olhos simples, ou também chamados de ocelos. As antenas são 2 e apresentam formas e tamanho variáveis. As peças bucais são muito variáveis, tamanho e forma, com função sugadora ou mastigadora. No tórax é formado por 3 metâmeros, que são segmentos, que vai ser dividido em protórax, mesotórax e metatórax. Tá. E a parte do abdômen, onde vai ser formado por 8 a 10 anéis, dependendo da espécie. Aqui a gente vê então que tem as espécies que são divididas em ametábulos, hemiametábulos e holoametábulos, né? Qual que é a diferença de cada um desses aqui? Então, a ametabolia são formas jovens, são semelhantes aos adultos, então eles já nascem do ovo com a semelhança ao adulto e vão apenas crescer. Nos ametábulos, os insetos eles passam pela forma de ovo, ninfa e adulto, mas as ninfas elas diferem dos adultos pelo ambiente e alimentação. E aqui, por exemplo, a gente tem a odonata aqui, que é no caso das libélulas. E a holometabolia é o que passa por metamorfose completas. Então, os insetos eles vão passar por ovo, larva, pupa e adulto. Aqui a gente tem a classe da Diptera, que são as moscas e os mosquitos, e as Siphonapteras, que são as pulgas. Na morfologia interna, então eles possuem função da matriz peritrófica dos insetos, que vai ter a compartimentalização do processo digestório, evita a abrasão do epitélio durante a passagem do bolo alimentar. Eles vão possuir barreira mecânica contra os parasitas, evasão, e o parasita se liga, atravessa o intestino em direção à hemolinfa através de sua formação. O parasita se desenvolve primeiro na luz intestinal e atravessa essa matriz
peritrófica madura para então atingir o epitélio intestinal. E o parasita se digere para o epitélio intestinal após a matriz peritrófica se desintegrar. Na morfologia interna, eles ainda possuem a hemocele, que é uma barreira imunológica, onde eles vão possuir hematócitos, que vão fazer a fagocitose, os peptídeos antimicrobianos, lectinas humorais, cascatas enzimáticas, fenoloxidase e coagulação, e tem as proteases humorais. A ordem Hemiptera, eles têm as características aqui de ter aparelho bucal sugador labial tetraqueta. Eles são fitófagos, ou seja, eles vão se alimentar de seiva de plantas. Eles vão ter o rosto reto e alongado, possuindo 4 segmentos. Os predadores, eles vão ter rosto curto e encurvado. E os hematófagos vão ter rosto reto e atinge as coxas anteriores. O tórax vai ter o pronoto trapezoidal ou hexagonal. O meso aí vai ter o escutelo e o metotórax protegido pelas asas. E as asas anteriores aí são chamadas de hemiélitro e as posteriores são chamadas de membranosas. Então essas aqui as que vão fazer a proteção das asas membranosas. A doença de Chagas, ou a tripanossomíase americana, é uma doença infecciosa causada pelo Trypanosoma cruzi. Ele vai ser passado então transmitido através dos triatomíneos. A taxonomia do Trypanosoma cruzi aqui, eles vão estar na classe Zoomastigóphora, e vai estar dentro da família Trypanosomastidae e vai estar no gênero Trypanosoma. E esse aqui é o famoso barbeiro, que está dentro dos insetos triatomíneos. Os triatomíneos aqui, eles possuem esses gêneros, que são o Rhodnius proluxus, o Triatoma infestans e o Panstrogylos megitus. Os vetores do Trypanosoma cruzi é doença de Chagas. A doença de Chagas, então, ela vai ser transmitida por insetos que é da classe dos hemípteros. Eles são hematófagos e eles vão ser da família Redudive e da subfamília Triatomini. Esses insetos são popularmente conhecidos aí como barbeiro, chupões, protocós, geralmente conhecido aí mais para os sertões, vum-vum para a Bahia, chupança aqui no Mato Grosso, vinchuncas, países andinos, chincha voador no México e quizingbungs nos Estados Unidos. E aqui a gente vê então os 3 gêneros desses triatomíneos. Tanto ninfas como adultos de ambos os sexos são hematófagos, então eles vão passar pela fase de ovo e já vão para ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5, não passando então por metamorfose. São ametábulos. E aí na próxima aula a gente dá continuidade então a partir daqui então desses insetos que participam das parasitoses ou provocam a parasitose. Ficam todos com Deus e até a próxima, pessoal.